O Evangelho, como eu dizia no início da celebração, ele nos dá uma direção. Jesus vai dizer: bem-aventurados os pobres no espírito, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão terra. E assim Jesus vai nos dizer no Evangelho. Mas essa liturgia, ela é muito rica. Então vamos destrinchar um pouquinho daquilo que Deus vai nos falar desde lá da primeira leitura, e que muito me chamava a atenção. O profeta, ele vai dizer: buscai o Senhor, buscai o vosso Senhor, humildades da terra, que pondes em prática seus preceitos. E uma parte aqui na primeira leitura, o profeta vai dizer assim: e deixarei entre vós um punhado de homens humildes e pobres, e no Senhor porá a sua esperança no resto de Israel. O que o profeta está querendo dizer aqui no meu entendimento? Muito que é a igreja hoje. Somos poucos no qual Deus confia, poucos homens da qual o Senhor encontrará e porá a esperança em Israel. Eles não cometerão iniquidades e nem falarão mentiras. Ou seja, um pequeno grupo ali que se mantinha fiel àquilo que Deus queria. E não se encontrará em sua boca uma língua enganadora, e serão apacentados e repousarão, e ninguém o molestará. E aqui ainda vai uma promessa para aqueles que seguirem no caminho do Senhor. E o Salmo ele continua com isso. O Senhor é fiel, ou seja, o salmista vai nos dizer que o Senhor é fiel a mim e a você. E uma coisa que eu sempre digo: quando Deus promete, Deus cumpre. E um ditado que eu aprendi e que eu uso é que Deus não demora, Deus capricha. E se aquilo que Deus prometeu na minha e na sua vida ainda não aconteceu, olha para o irmão que está do lado e fala assim: Deus está caprichando. Fala para ele assim: Deus está caprichando. Se não aconteceu ainda, meu irmão, Deus está caprichando. Porque Deus é assim, Deus não demora. Os nossos avós, os nossos pais que sempre dizem: Deus não falha, Deus não tarda. É assim, é essa mesma mentalidade. Tudo no tempo de Deus. Quem nunca ouviu isso? E às vezes, às vezes, nós, na nossa ansiedade, no nosso é para ontem, nós achamos que mandamos em Deus. E aí o salmista vai dizer: Deus é fiel para sempre. Deus é fiel, mesmo Deus que foi fiel lá atrás, é fiel hoje, vai ser fiel amanhã, porque Deus é fiel. E a palavra de Deus não tem volta. Faz justiça, ou seja, é um Deus justo. Eu vou adiantar aqui porque é toda a liturgia hoje. E aí na segunda estrofe, Deus vai dizer assim, o salmista: o Senhor abre os olhos dos cegos, o Senhor faz erguer os caídos. Muitas vezes nós somos cegos espiritualmente, cegos porque não conseguimos enxergar a glória de Deus, não conseguimos enxergar que todo dia Deus faz um milagre em nossa vida, milagre mesmo, da qual que a gente lê no Evangelho, e a gente fala: nossa, esse Deus não existe, mas Deus está operando o mesmo milagre na minha e na sua vida. Quantos testemunhos nós podemos abrir aqui que Deus curou de doenças só através da oração? E às vezes nós esquecemos que Deus faz isso conosco. Irmãos, eu tenho 29 anos de idade, esse ano eu faço 30, estou ficando velho. Estou ficando bem velho, eu estou até deixando a barba, já não me acostumar. Minha mãe diz que quando entra, não sai mais, eu estou no 30 ali, ó, puxando. E o que eu já presenciei de inúmeros milagres, de pessoas testemunharem assim: olha, eu tinha tal doença, e a gente rezou em comunidade e fui curado, e cura mesmo. Uma vez, é até engraçado, vocês vão ouvir.
numa missa, um irmão falou para a irmã assim: ó, você está curado da sua doença. E ela realmente já tinha sido feito todos os procedimentos, comprovado. E o padre, com muita preocupação, com muito cuidado, chamou esse irmão em particular, porque isso é sério, a gente tem que ter cuidado também. E aí falou assim: ó, você não pode fazer isso, porque se essa doença volta? E aí o irmão, com muita sabedoria, respondeu assim: ô padre, deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. Deus ressuscitou ou não ressuscitou Lázaro? Aí ele falou assim: ressuscitou, está na Bíblia, ressuscitou Lázaro. Ele falou assim: mas Lázaro está vivo até hoje? Então, Lázaro morreu. Então, muitas vezes Deus nos cura. Mas não quer dizer que a gente não vai ser mais assombrado por uma doença. A cura de Deus é muito maior do que fisicamente, ela é espiritualmente. Por isso que o salmista vai falar: o Senhor abre os olhos dos cegos. E aí, quando nossos olhos estão abertos, nós conseguimos nos erguer, porque nós estávamos caídos, porque não enxergávamos a glória de Deus. Os nossos olhos não conseguiam enxergar aquilo que Deus está fazendo na minha vida. Deus estava caído, e o Senhor me ergue. O Senhor ama aquele que é justo. E aí vai falar dessa fidelidade da qual o Senhor tem conosco. Uma vez que nós buscamos essa unidade, essa fidelidade, Deus é justo. O Senhor protege o estrangeiro, porque nós seremos sempre estrangeiro. Porque o Senhor vai dizer: o meu reino não é esse. Não é isso que quando Jesus é indagado lá pelo imperador: tu és rei? E Jesus vai dizer o quê? Meu reino não é esse. E se nós somos de Jesus, nosso reino é de Jesus. Então nós seremos sempre estrangeiros. Sempre estrangeiros. E o Senhor protege o estrangeiro. Nós seremos sempre estrangeiros porque o nosso reino é no céu. A nossa morada é no céu. Aí ele vai mais além. Aí o Senhor vai nos mostrar a sua preferência, porque nós somos preferidos. E o Senhor tem aquele que é preferido. Ele ampara a viúva e o órfão, mas confunde o caminho dos maus. Ou seja, sempre que nós necessitarmos de algo, no caso aqui, vai relatar da viúva e do órfão, porque na época é legal a gente trazer esse contexto da viúva e do órfão. A viúva era desamparada, não tinha ninguém. É muito bom, por isso que é bom ter a exemplo da Virgem Maria. Quando Jesus morre, a Virgem Maria já era viúva e ela não estava amparada. Olha que interessante, aí Jesus na cruz, ele entrega a Virgem Maria como mãe dos discípulos, como mãe do João, o discípulo amado. Mulher, eis aí teu filho. Homem, eis aí tua mãe. E dali ele saiu e foram para casa. Maria como mãe. E é interessante essa analogia, porque Maria era viúva. E aí Deus ampara a viúva e o órfão. Os discípulos eram órfãos. Eles estavam perdendo o seu mestre. E é interessante, Deus ampara. E como Deus fez na vida daqueles homens e daquela mulher, e faz até hoje, nós temos a graça de ter Maria como mãe. A exemplo. Então, Deus ampara aqueles que mais necessitam. Nesse contexto da viúva e do órfão, é aqueles que mais necessitam. Porque naquela época de Jesus não tinha estatuto de criança e adolescente, não tinha nada. Então, o órfão, ele mendigava, ele roubava mantimento. É comum a gente ver filmes antigos que as crianças saíam roubando fruto porque é o que eles tinham para comer. Eles eram mal vistos porque eles se vestiam mal, não tinham roupa. Então Deus ampara aqueles que mais necessitam. O Senhor reinará para sempre. Ó Sião, o teu Deus reinará para sempre e por todos os séculos. Esse Deus, que desde aquela época, que ampara as viúvas e os órfãos, hoje ele vem nos amparar
naquilo que nós mais necessitamos, e continuará nos amparando e reinarando para sempre, até o dia que todos nós, como uma única igreja reunida. E aí continua. A gente tem tempo hoje, não vou fazer de tarde. Natália falou assim: você não fica falando demais, não, hein? A gente tem um monte de coisa para fazer em casa. Tadinha dela lá. Se ela pudesse agora, ela me beliscava, mas eu daqui ela não pode, depois não era. E aí, voltando à segunda leitura: considerai-vos vós mesmos, irmãos, como foste chamados por Deus, porque entre vós não há muitos sábios de sabedoria humana, nem muitos poderosos, e nem muitos nobres. Na verdade, Deus escolheu o que o mundo considera estúpido. E quantas vezes nós somos considerados burros? Não é isso? Quantas vezes nós somos julgados por não ter, por não ser, por não adquirir? E aí São Paulo vai nos dizer que é por isso que Deus nos escolhe. Olha o que São Paulo vai nos revelar. E aí continua: para assim confundir os sábios. Mas que controvérsias? Se o mundo me considera estúpido, Deus me escolheu para confundir os sábios desse mundo. Não é que eu seja melhor, mas sim porque Deus me escolheu. E vai indo. Deus escolheu o que o mundo considera fraco, para assim confundir o que é forte. E é interessante a gente pegar essa analogia, porque se a gente botar entre a gente aqui, a gente vai falar assim: Wellington, você estudou bastante. Mentira, eu era um fracasso da escola. Quando eu comecei a fazer os cursos lá pela Renovação Carismática, eu vou confessar para vocês, eu sentava lá na frente e ficava batendo na minha cabeça: supletivo, aquilo entrar na minha cabeça, porque eu tinha dificuldade. Eu ali fazendo curso com pessoas de universidade, e eu tinha dificuldade. Português era a minha pior matéria. E aí Deus me chama no ministério de pregação, que isso não é de brincadeira. Mas como é que eu vou? Você não é nem conjugar mesmo? Às vezes a Natália me chama a atenção porque eu falo errado. E aí, mas aí Deus me chamou e eu fui indo. E aí é interessante a gente trazer a analogia bíblica. Davi. Como Davi era fraco? E aí, São Paulo vai dizer que Deus escolhe os fracos para confundir aquilo que é forte. Eu estou imaginando Davi entrando: vou derrotar Golias. Besta daquele homem grandão, forte, guerreiro, e Davi pastor de ovelha. Ali, Davi foi motivo de chacota. Davi foi considerado estúpido, porque era estúpido, era fraco, não era guerreiro. Quantos guerreiros Golias tinha matado já? Muito mais forte que Davi, e Davi só tinha uma arma com pedra. Era como se fosse um estilingue, para a gente ver. Não era um estilingue, mas a arma parecida. E Davi, Golias lá com espada, um bruto de um homem. Como que as pessoas deviam ter caçoado de Davi? E Davi fala: cadê a fé de vocês? Deus escolhe os fracos para confundir aqueles que é forte. E São Paulo não para ainda não. Deus escolheu que para o mundo é sem importância e desprezado, o que não tem nenhuma serventia, para assim mostrar a inutilidade do que é considerado importante. Ou seja, tudo aquilo que o mundo considera importante, Deus fala que não serve para nada. A prata ou o ouro não vai entrar no céu. O que o mundo considera valioso, para Deus não serve de nada. E aí, nós que não valemos nada, Deus nos escolhe. E nos tornamos muito mais preciosos.
E essa segunda leitura é maravilhosa. E ela continua: é graças a Ele que vos estáis em Cristo Jesus, a qual se tornou para nós parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e libertação. Ou seja, toda vez que consentimos, experimentamos tudo aquilo que Jesus se dispõe para nós, tudo isso acontece. E aí, para finalizar, para que, como está escrito, quem se gloria-se no Senhor. E aí a gente tem que entender, gloriar no Senhor, buscar o Senhor. Se você quer se gloriar, busque o Senhor. Busque o Senhor, glorie-se no Senhor. E aí Jesus vem com as bem-aventuranças. Está acabando, viu? Nem vai demorar tanto assim. Vai dar para você fazer almoço hoje. Mentira, a casa do cozinha aí, deu uma live. É assim, tá vendo? Naquele tempo, aí vai falar aqui: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque verão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. É tudo aquilo que na primeira e segunda leitura Deus vai nos colocando. O salmo, cada vez que nós buscamos mais a Deus, Deus nos transmite essa bem-aventurança. Se nós buscarmos mais a Deus, seremos mais misericordiosos, mais mansos, mais, deixa eu ver aqui, teremos mais fomes de justiça. Nós, quando nos depararmos com uma pessoa que necessita de algo, se eu estou próximo de Deus, eu me compadeço. Eu vou contar para vocês uma história que eu aprendi, e é bem propício nesse sentido, da bem-aventurança, e principalmente na comunidade da qual nós levamos o nome de Bom Pastor. Cadê a imagem do Bom Pastor? Uma ovelha no colo. E é interessante porque o cajado serve muitas vezes para quebrar a pata da ovelha, para que a ovelha sinta o cheiro do pastor. E é interessante assim, eu não gosto muito, mas eu tenho um tio que vive em fazenda, gosta de cavalo, tudo, e a gente chega perto dele, a gente sente o cheiro do animal. Não é assim? Tem pessoa que vive muito com bicho. Eu, quando vou dar banho no meu cachorro, eu também saio com o cheiro do cachorro. A gente não pode mandar o cheiro de cachorro na rua, mas a gente toma banho para tirar. Mas quando a gente se aproxima muito do animal, a gente transmite aquele cheiro. E nós, quando nos aproximamos também da pessoa de Jesus, nós temos a obrigação de transmitir o cheiro de Jesus. Transmitir o cheiro de Jesus é transmitir a bem-aventurança. Bem-aventurados pobres de espírito, ou seja, que não me vangloriem, porque eu prego na igreja. Eu não posso dizer nunca isso. Eu não posso ser o cara que canta, eu não posso ser o cara que prega, eu não posso ser. Eu sou aquilo que Deus quer que eu seja, independente se eu sou bom ou ruim. Como eu falava com vocês, eu amo música, mas eu sou desafinado até para cuspir. Às vezes a Gisele fala assim, tu escolhe uma música, mas eu não sei cantar, eu fico com medo, porque fala que escolher uma música não tem nada a ver, eu prefiro deixar com ela dela. Doutora ali. E assim o Senhor nos chama. Na segunda leitura vai falar, é vocês que Deus escolheu. Somos nós aqui, ó. Olha para esse irmão que está do lado e fala assim, foi você que Deus escolheu. Fala para ele. Foi você que Deus escolheu. Com o seu dom, com a sua sabedoria. E se o mundo dizer que você não presta, Deus fala que você presta. É você que Deus escolheu. Bem-aventurados que são perseguidos, injuriados por causa de mim. E aí Jesus vai finalizar, porque grande será a vossa recompensa no céu. Falecido Padre Léo tem uma pregação muito famosa, né? Buscai as coisas do alto. E aí Jesus na bem-aventurança vai dizer isso bem claro. O mundo vai nos perseguir. A gente vai sair no domingo, às vezes 2 horas da tarde,
aquele churrasquinho dentro da nossa casa, que a gente tanto gosta para ir para a igreja, e as pessoas vão assim: maluco, domingo desse, a gente poderia estar na praia, no sol desse, verão, poderia sair cedo, né? A gente mora longe de praia, 5 horas da manhã a gente arruma umas farofas para levar. Eu sou assim também, sai cedo de casa para curtir o domingo. Aí a pessoa diz: não posso porque eu tenho que ir na missa. E aí, quantas injúrias a gente vai receber por conta disso? Não posso porque eu vou servir na missa, eu vou ser ministro, eu vou cantar um salmo, eu vou fazer uma leitura, eu vou ficar na acolhida, eu vou varrer a igreja. Eu não posso porque eu tenho que varrer a igreja. E aí, Jesus vai nos falar: porque grande será a vossa recompensa no céu. Imagina a gente chegar no céu. Eu fico imaginando isso todo dia, irmão. A gente chegar no céu de Jesus fazendo festa para a gente. Se aqui a gente chega, as pessoas viram a cara às vezes, a gente chega no céu e Jesus batendo palma. A gente entende aquilo que São Paulo vai nos dizer: eu combati o bom combate, eu guardei a fé. Eu sou suspeito, né? Eu sou muito fã de São Paulo. Eu vou embora fã de São Paulo. Mas é essa a essência de um cristão: viver para mim é Cristo, morrer para mim é ganho. São Paulo também. E a gente pode experimentar isso. O Senhor nos chama. Por isso que toda vez que eu começo a celebração, eu peço mesmo a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria. Porque eu que aqui estou tenho as minhas dificuldades. E eu confesso para você que cada vez que eu venho, é uma vontade de ser a última celebração. Porque espiritualmente é cansativo, uma batalha espiritual. Mas quando a gente sai, eu confesso para vocês que eu saio muito mais abastecido do que vocês, talvez. Porque cada palavra que sai, eu tenho que me ouvir e me converter. É eu que preciso ser melhor. O ouvido que está mais perto da minha boca é o meu. E eu confesso para vocês que esse momento é muito gratificante para mim, porque nós também temos esse momento de deserto. De estar, sabe, naquela tribulação, mas para que eu estou fazendo isso? Por que eu não estou no churrasquinho para ir para a praia? A gente tem isso. Tem uma amiga minha, Lúcia, né, ela tem um bordão que eu roubo mesmo, não tem vergonha, eu roubo mesmo. Ela fala assim: isso não dá imposte, não, dá gente. Esses desejos que nós temos de sair da igreja, dá em gente, não dá imposto. Não dá em caixa de som, o microfone não sai da igreja, e sai a gente. Mas que nós possamos combater isso, combatemos sempre com a presença da Virgem Maria. Por exemplo, de Maria, é Maria que nos sustenta, é ela que nos leva. São Luís Maria, ele vai dizer muito isso, que Nossa Senhora, ela é detentora de todas as graças de Deus. Que nós possamos ir a Jesus através dela. Ela é a ponte, ela é o caminho, ela foi a ponte para que Jesus viesse ao mundo, e ela continua sendo essa ponte para que nós possamos ir até Jesus. Não é ela que opera, não é ela que faz, ela é que intercede. É o pedido da mãe, é a intercessão da mãe, né? Quando a mãe pede, é diferente, né? Às vezes a gente que sai assim, recebe um convite, não dá para mim ir. Aí a pessoa vai lá: é minha mãe. Não tem como você falar com o Eric? Não. Vou ver se o Eric vem, aí a mãe pede. Mãe é mãe, né? Às vezes a gente é rebelde e fala não para a mãe, não pode, a mãe não pode. Mas essa é a essência. E para que a gente possa finalizar, que nós possamos pedir essa graça a Jesus. Essa graça de sermos mais dependentes, buscar cada vez mais aquilo que nos leva a Deus, que nós possamos ser bem-aventurados, segundo as aventuranças que Jesus nos ensina, sermos mais mansos, sermos mais humildes, buscar aquilo que Jesus quer. Eu convido você a se colocar de pé e pedir esse Espírito Santo
esse Deus que nos conduz, esse Deus que vai nos dando todo o direcionamento, esse Deus que nos põe aonde devemos estar, esse Deus que puxa a nossa orelha, é esse Deus que faz em nossa vida, é esse Deus que nos sustenta. Jesus, quando sobe aos céus, ele vai dizer aos seus discípulos: eu irei, mas deixarei aquele que ficará com vós até o fim dos dias. É o Espírito Santo. Então feche os seus olhos, põe a mão no seu coração, meu irmão, e vai dizendo assim: Espírito Santo, adentre no meu coração, adentre no meu coração, para que eu possa buscar mais Jesus, para que eu possa ser mais de Deus, para que cada dia que passe o homem velho morra e que eu viva em Ti, para que as palavras do Santo Evangelho fecundem em meu coração e brote como uma semente de mostarda e crie uma grande árvore no meu coração, que eu possa assim semear frutos da Tua palavra, que eu possa semear graças daquilo que o Senhor deseja, porque Jesus, eu quero ser um discípulo Teu, eu quero ser bem-aventurado, Senhor, eu quero me glorificar em Ti. Vai dizendo, meu irmão, minha irmã, isso para o Senhor, porque não sou mais eu que vivo, sim Cristo que vive em mim. É Cristo que vai vivendo em mim e em você, meu irmão. Deseje e anseie por isso, de ser tomado cada dia mais por Jesus, porque é Jesus que vive em mim e em você. É Cristo verdadeiramente Deus. E vai pedindo: vem Espírito Santo, vem Espírito Santo sobre a minha vida, vem Espírito Santo. Vai falando com as suas palavras: vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Vai pedindo: vem Espírito Santo, vem Espírito Santo no meu coração, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Espírito Santo, vai fazendo essa oração na sua oração, continua com seus olhos fechados. Vai pedindo: vem Espírito Santo, Espírito Santo, vem iluminar. é esse Espírito Santo que nos sustenta, é esse Espírito Santo que nos resgata, esse Espírito Santo que faz nova todas as coisas,